Olá pessoal, tá no ar mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar inside sales e colocar suas metas no bolso. Para você que nos ouve pela primeira vez, esse podcast é feito pela MeTime, referência brasileira em inside sales. O software da MeTime organiza a prospecção dos seus SDRs para sua empresa gerar mais oportunidades comerciais, mais pipeline de vendas. Para saber mais, acesse metime.com.br. O tema de hoje é como evoluir na posição de Head of Sales. Muitos de vocês, líderes comerciais, muitos Head of Sales, buscam conosco um conteúdo de muita profundidade sobre como evoluir como liderança comercial. Eu aviso de antemão que esse não é um episódio básico, a gente não vai fazer pausas para explicar conceitos mais básicos, esse é um episódio mais avançado. Recentemente eu falei com o time da nossa convidada de hoje na Raw Content, eu fiz um papo bem inspiracional com o time Enterprise lá e surgiu a ideia de a gente trazer aquele papo para gravar aqui no Cast for Closers. A nossa entrevistada tem uma carreira incrível por Sony, por Adobe, por IBM e outras empresas que você já conhece e agora lidera a área de vendas Latam na Raw Content. A ideia é entender o que aconteceu com a carreira dela, como ela lida, como ela toca os projetos e como ela enxerga a própria carreira, para que você, Head of Sales, evolua seu jogo a fio machado. Eu tô falando da Camila Bezerra, ela é Head of Sales Latam na Raw Content. Camila, seu primeiro episódio com a gente, fica muito à vontade para dar um abraço na audiência, para contar um pouquinho de você, quem é a Raw Content, para quem não conhece a Rock ainda, fica muito à vontade, seja bem-vinda. Ô, Cordovez, obrigada, viu? Tô super animada aqui para conversar com vocês, com a tua audiência. É uma baita responsabilidade. Ó, confessar, hein? Eu tô nervosa também, viu? Poxa, isso aqui é normal, né? Vou tentar fazer a plena, viu? Fingir que não tô, não. Mas é o seguinte, obrigada pela introdução. Imagina, você é um querido aqui pra gente, pra Rock principalmente, não é? Já tiveram outros ilustres aqui, muito mais do que eu, inclusive, que participaram do seu podcast de muito sucesso, inclusive, parabéns, não é? E obrigado também por você ter trocado figurinhas com o time, repercutiu muito bem. A gente quer a parte 2, tá bom? Tá combinado. O dia que você estiver livre aí, que eu sei que não é fácil, né? Ó, gente, conseguir a agenda aqui do Cordovez difícil, viu? Foi uma honra pra gente, super legal. Teve realmente já uma evolução muito de desempenho, performance, enfim. Brainstorming é sempre muito válido, né? A gente consegue fazer uma reflexão muito profunda em atividades que a gente tem feito, erros que a gente pode cometer e também os acertos, né? Brainstorming serve para isso, né? Eu falo que vendas é um eterno vaso de barro que nunca seca. Né? Se a gente levar isso para a carreira da gente, a gente vai ver que o crescimento exponencial ele é realmente algo muito tangível também. Então é a partir dessas conversas que a gente consegue, já para trazer aqui uma abertura aqui para compartilhar com a sua audiência, é a partir dessa mentalidade que eu tenho feito o rumo da minha carreira, né? E também das pessoas com quem eu trabalho. A gente tem sempre que pensar que a gente é esse continuous learning, né? Essa evolução constante. Massa. Entrando no episódio, né, falando em aprendizagem contínua, a primeira coisa que a gente está falando quando a gente vai avaliar um candidato ou alguém, ou uma profissional que seja, nem candidato, né, mas um profissional, é as competências que ele ou ela tem, né, no skill ali, tem na caixinha de ferramentas, vamos colocar assim. Que competências fizeram a maior diferença na tua carreira, tu acredita? E como tu decide praticá-las no dia a dia? Olha, Cordovez, eu comecei assim há mais de uma década e ponho mais uns anos aí, algumas ruguinhas e tudo mais, né? Como muita gente. A gente acha uns cabelinhos já de outra cor, né? E tudo mais. Então, assim, da época que eu comecei, o que era compreensível assim no mercado, né? O compreendido, por assim dizer, como revolução tecnológica, revolução 2.0, 3.0, marketing digital, digital transformation, o nome que a gente der. Era um mundo muito diferente do que é hoje, né? Apesar que essa revolução foi exponencial, era um outro mundo. E aí, a gente tinha, né, qualquer profissional, como eu era na época, extremamente dedicada, que tinha vontade de crescer na carreira, ter novas responsabilidades. De tempos em tempos, né, essas habilidades, quais eram as mais necessárias, elas foram mudando muito, e isso acontece hoje também, né? Eu sempre falo, e falo muito isso aqui para o time também, que se você quer ser um bom profissional, de destaque no mercado, né, com um track record considerável, né, com accomplishments e tudo mais, você tem sempre que pensar assim, qual é o skill que eu mais preciso hoje para o trabalho que eu desempenho? Hoje. Esse é fundamental para o agora, né? E qual é o skill que eu preciso para dar o próximo passo? Então são duas coisas que eu sempre tentei mapear e essa é uma constante. A skill muda, mas essa constante não. Né? Então são dois pensamentos, né, que vêm desse mesmo exercício.
Qual é a skill que eu mais preciso hoje, porque eu faço hoje, agora, nesse momento, né? Você pode mapear com o seu coach, né, para quem está ouvindo a gente, pode mapear com o seu VP, dependendo do seu nível organizacional e assim por diante, e aí você precisa pensar, né, de maneira secundária, muito bem, o que eu quero para minha carreira? Né? Vou te dar um exemplo prático. Tem algumas pessoas com quem eu já trabalhei que falam, olha, hoje eu tenho esse desempenho, eu alcanço tanto de performance, então para o que precisa fazer hoje, tem uma skill A ou B muito bem desenvolvida, por exemplo, negociação ou persuasão. Mas para o próximo passo da carreira, por exemplo, atender uma regional da América Latina, há um skill que é importante ser desenvolvido, o de idiomas. Né? Pode ser Legal. espanhol, pode ser inglês, então a gente tem sempre que olhar, né? Qual é a skill que eu preciso hoje e qual é a skill que eu preciso para o próximo passo. Aí, colocando nesse pacote, tem uma palavra, né, para usar um hashtag aqui, acho que a sua audiência é essa, né, do pessoal que põe o hashtag e tudo mais, né? Sim. Imagino que sim. Se a gente puder colocar isso dentro de um pacote ou uma nomenclatura, eu diria que é a palavra assim que guia a minha vida, essa é adaptabilidade. Né? Se a gente não tem isso na frente da gente, tem que estar ali, ó, no cenário, no computador não tem adesivinhos, no laptop tal, tem que estar esse assim, ó, hashtag adaptabilidade. Hoje a profissional que eu sou tem as skills A, B, C que são fundamentais para o que eu faço hoje. Mas se eu quero dar um outro passo amanhã, eu tenho que, com adaptabilidade, me preparar o suficiente para chegar naquele ponto que eu quero chegar, através do desenvolvimento de uma nova skill. Né? Então, é esse exercício que basicamente eu acabo fazendo. Massa, sensacional. Acho que um outro ponto fortíssimo, Camila, nos melhores profissionais que eu já trabalhei, a gente estava conversando até isso em off, né? É que eles pensam a carreira da seguinte forma: que cases, que resultados, que projetos eu construí. E não só por quais empresas eu passei, que logos eu tenho na minha carreira. E conquistando o que tu conquistou, enfim, como é que tu pensa e estrutura a tua carreira nesse longo prazo em termos de resultados, de cases, de projetos? Como é que tu pensa assim, cara, quais são os próximos projetos e recompensas que eu quero obter, sabe? Como é que tu pensa isso no longo prazo? Olha, é uma pergunta do milhão essa em cordovês. Ó, seguinte. A gente vai. E aí você falou uma coisa que é importante, né? Essa questão do longo prazo, longevidade, né? Eu gosto muito de pensar assim, o quão longeva é a carreira de quem eu admiro, por exemplo, né? Por que áreas passou, o que fez. E o que tem em comum normalmente, a gente pode começar a trocar figurinhas aqui, né? Qual profissional você admira, seu top 3, o meu top 3? Muito provavelmente a gente vai achar uma coisa fundamental ali. Junto dessa questão, vem muito dessa questão da adaptabilidade, né? Que é a Uhum. questão da versatilidade. Né? Eu venho de uma família, né, em que, entre outras coisas, a maioria lá é doutor, né, em pedagogia. Né? Sempre trabalharam no mercado educacional, inclusive na parte do empreendedorismo. Né? E essa Uhum. questão da versatilidade talvez esteja no meu DNA nesse seguinte sentido, né, de ter convivido com pessoas que, através do incentivo ao desenvolvimento cognitivo, né, a questão do aprendizado contínuo, estimularam em mim essa ideia de versatilidade, ou seja, a ideia de que você não nasceu para fazer só uma coisa, né, ou que você Legal. só pode ter a habilidade A ou a B. Né? Tem um livro que eu gosto muito, acredito que a sua audiência, além de ouvir bons podcasts como o seu, lê bons livros também. Né? Tem um livro que eu gosto muito de um autor, inclusive é um professor, né, um doutor em pedagogia e muito utilizado em vendas, porque no final das contas, vendas tem muito de educação e psicologia, né? Sim. É fundamental para a nossa vida, nosso cotidiano, saber falar com as pessoas, personalidades distintas, né? Chegar em pontos comuns, acordos e tudo mais. Mas voltando à questão do livro, um livro que sempre inspirou muito a minha carreira é um livro de um pedagogo chamado Howard Gardner, né? E ele trata nesse livro de algo que ficou muito em voga nos anos 90, vira e mexe, fica na moda e tudo mais, mas que tem um cunho científico muito forte, que é a questão das inteligências múltiplas, né? Uhum. E isso acho que, principalmente para essa vida que a gente tem hoje, né? Conectada 24/7, em que os goals mudam a cada quarter, né, e que a gente é tão exigido, não digo da organização em que a gente está, mas tão exigido do mundo, né? Quantas Sim. línguas, não quantas atividades extras e tudo mais, essa questão das inteligências múltiplas sempre guiou muito a minha carreira. Vou te dar um exemplo prático.
Durante mais de 10 anos eu trabalhei no tão chamado mercado corporativo das high-techs, né? Como você mesmo mencionou, trabalhei 5 anos e meio, quase 6 anos na IBM, antes já tinha passado pela Sony, né? Então eu trabalhei tanto no mercado B2C como no mercado B2B, com software, com enterprise business. Sempre gostei muito da parte de estratégia, desenvolvimento de mercado, Uhum. criar estratégias relacionadas a market share, expansão. Grosso modo, muitas pessoas pensam, né, e não é nem errado pensar isso, que a habilidade ali mais necessária, como a gente constrói a carreira para esse tipo de mercado, é com base, né, em habilidades como planejamento, não é? Organização, realmente são fundamentais. Mas o que eu diria que é mais importante nesse tipo de circunstância é você fazer uso das suas habilidades múltiplas, não é? Para conseguir alcançar os seus resultados. E nisso a gente descobre uma série de peculiaridades que não necessariamente são muito glamourosas, não é? Mas que fazem muito sentido. Por exemplo, a questão da soft skill da comunicação, não é? Eu já fiz muitas entrevistas, viu, Cordovez, assim, selecionando candidatos, tal, e quando eu pergunto Uhum. assim, principalmente em vendas, né, principalmente em áreas de alto desempenho, né, olha, cita para mim, né, as suas 3 principais skills, né, e como você tem usado essas skills ultimamente, dê exemplo prático para eu entender como é que é você como profissional. Dificilmente as soft skills aparecem, né, porque não existe um glamour muito grande ao redor delas por alguma razão que eu até desconheço, né. Mas acabam sendo skills que são fundamentais para o dia a dia, né? A comunicação é uma que eu sou muito fã, inclusive, né? E aí, para trazer de volta a sua pergunta, como é que eu construí minha carreira? Eu construí minha carreira, assim, por porções. Então, eu tive a porção corporativa, que eu achava que ia me dar calibre o suficiente para eu aprender a lidar com clientes de alto escalão, e realmente me deu, né? Enterprise level, Uhum. large Uhum. enterprise em sua maioria. Mas eu sentia que até ali, se eu fosse uma boa profissional, eu ia estar no topo da pirâmide dos bons profissionais. Mas o que me diferencia entre eles? Não é? Então eu comecei a buscar onde estavam essas outras porções. Então eu fui para o mercado acadêmico, né? Eu leciono ainda, né? Nos últimos 2 anos e meio. Eu fui para o mercado da pesquisa, eu fui para o mercado da construção de comunicação corporativa, um pé um pouquinho na área de relações públicas, que é muito da maneira como a organização hoje se projeta no mercado, talvez para tentar construir uma visão 360, né, tanto das organizações, que é o mercado que eu acabo trabalhando há mais de 15 anos, como também a minha enquanto profissional. Né? Eu nunca gostei muito de ser um profissional tagueado. Né? Ah, a Uhum. Uhum. Camila que trabalha Perfeito. em vendas, de alta performance, realmente isso tem um quê de verdade, graças a Deus tem mesmo, né, por conta de track record e tudo mais. Mas quando você está já em um determinado calibre da sua carreira, em que ao seu redor tem profissionais tão bons quanto você, ou muitas vezes, obviamente, melhores, você tem que começar a procurar coisas que vai te tirar do senso comum. Né? Se eu continuasse sendo uma profissional de alto calibre, de alta performance, que continuasse entregando as minhas metas, eu ia continuar dentro daquele pool, obviamente que é um pool honroso, né, de estar, mas que provavelmente eu não ia ter nenhum destaque para além disso. Com Né? certeza. Então, o recado que eu deixo assim para a sua audiência é realmente voltado a essa diversificação. Procure coisas que você gosta de fazer, né, para além daquela questão do dia a dia, de se é em vendas, sou profissional de alta performance. Parabéns, mas que outras coisas você gosta e que você tem talento para e que muito provavelmente vão te dar alcance, né, para coisas que você pode fazer depois dentro da organização. Né? Você pode ter uma carreira T-shape, você pode ter uma carreira horizontal, você pode migrar de vendas para marketing, pode ser um empreendedor, pode ser um founder, não é? Pode se transformar num jornalista que cobre, por exemplo, o mercado de tecnologia. Então, assim, as possibilidades são muito grandes. O que o profissional precisa ter é criatividade, né? Obviamente, e preparo. Animal. Eu gostei muito das duas respostas. A primeira no foco no que tu precisa hoje, porque isso põe praticidade no que você precisa buscar. E tu conseguiu, nesses últimos minutos, dar muita ênfase e explicar muito bem por que versatilidade é algo tão importante. Quando eu disse pro meu tio, exemplo real, tá? Que eu ia empreender, e ele falou assim, por que tão longe da engenharia mecânica? Para mim estava claro que me limitar à faculdade era o jeito mais difícil de ganhar dinheiro nessa vida, sabe? Então acho que quando o profissional se limita, e tu deu ótimos exemplos aqui de que outras competências ou inteligências múltiplas eu posso procurar, de comunicação, de versatilidade, para achar outras alavancas e me diferenciar do que está aí, ótimo ponto, tá?
esses profissionais incríveis têm muito de versatilidade. Falam, olha Sim. tudo que esse cara faz, olha tudo que essa menina faz, olha o que consegue entregar. Dá um projeto na mão, a pessoa põe no mundo real, tira do campo das ideias. Sim. Isso é impressionante. E Quando eu, massa, que eu bom. sempre gostei muito da ideia também, se perdão aí interromper, eu estava com um Não? pouquinho de delay aqui, Segue. mas somando ao que você disse, me inspirou até que me deu aqui um insight, sabe? Eu sempre gostei muito de situações que profissionalmente me surpreendiam, né? E eu não digo assim, obviamente, eu não vou ser a pessoa que vai virar aqui, né, como um monge budista, né, e vai falar assim, não, você tem que sair da sua zona de conforto. Não é fácil, nem sempre é legal, às vezes vem através da dor e não é sempre o caminho que a gente gostaria, né? Mas eu digo o sentido assim de ser surpreendida no sentido da autodescoberta, né? De falar assim, Uhum, pera um uhum. pouquinho, eu sei fazer isso aqui também? Não acredito. Eu posso tentar aprender isso aqui que eu imaginava que era, nossa, tão difícil? Posso, eu posso também. Então, isso tem um quê, né, de empowerment, né? Seja para mulher, para homem, para jovem, não Sim, importa, né? sim. Então, essa redescoberta de tempos em tempos é muito importante para o profissional, né? Traz um quê de oxigenação e ele traz um quê também de autovalorização. Né? Os profissionais Perfeito. no mercado, eles correm um risco, sim, inclusive de alta performance, né? De sofrerem uma série de questões. Né? A gente sabe que a gente vive, por exemplo, na era da ansiedade. Né? Então, você passar por uma situação em que você pode se redescobrir profissionalmente, te traz um leque adicional uma camada adicional de alcance que você não imaginava. A situação, por exemplo, de lecionar, para mim, tem muito disso. Né? Eu leciono Uhum. hoje na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, dependendo do semestre, de 1 a 2 vezes por semana à noite, para turmas que têm 18 a 19 anos. Eles são, de certa maneira, né? Imagine só, né? Eles são, de certa maneira, um indicador para eu saber o quão distante eu estou ou quão perto eu estou das expectativas que essa geração tem. Né? Daqui a uns anos é Legal. a geração que vai entrar aqui no mercado de trabalho e trabalhar comigo também. Né? E Sim. que é Ou tão comprar de importante você quanto ou comprar de mim, não é? Ou não comprar de mim, né? Que seria um também. problema enorme. Né? E eles também fazem perguntas, né? Porque a relação que eu tenho com eles não é uma relação de compra e venda, né? Não necessariamente, né? De Sim. cliente e fornecedor, né? Então eles fazem perguntas para mim muitas vezes, sabe? Que depois que passa, tá, eu fico pensando, eu falo, espera um pouquinho, eu nunca pensei sobre esse assunto através desse ângulo. Então, olha que Legal. insight poderoso que é isso, né? Faz você rever todo o processo que você tem mental, né? Te tira do senso comum. Então, nesse sentido que eu acho que procurar atividades, se, claro, né, se a sua audiência puder procurar atividades que te surpreendam mentalmente, né, que façam você reestruturar uma forma de pensar, ver as coisas por outro ângulo, é muito sadio. Né? Isso tem, a universidade fez isso por mim, de certa Que maneira. demais. Massa. Camila, tu mencionou oxigenação, evolução, muitas vezes nas duas respostas que tu me deu. E um papo que a gente sempre tem entre sócios me time, tá? A empresa vai evoluir, isso o Diego cobra bastante da gente, e vocês têm que evoluir junto. Ou, na verdade, refraseando, vocês têm que evoluir mais rápido do que ela, porque se a empresa evoluir mais rápido do que você, a gente vai ter uma conversa difícil. E isso é um acordo entre nós, e eu acho que isso é algo louvável de se ter. A empresa, os líderes, os melhores líderes, eles precisam evoluir muito mais rápido do que a empresa precisa, porque senão ele é atropelado, ou ela é atropelada, né? Como é que tu se mantém à frente do que a Rock ou a empresa que tu tá vai precisar e faz para evoluir mais rápido do que ela? Olha, você sabe que recentemente até contei isso para ti, né, em off. Eu estive num evento muito bom, né, em Florianópolis. É, já tomei as 2 doses, viu, pessoal, aí para quem está escutando, tá bom? Fui de máscara, todos os Sim, protocolos, fui testada por Covid negativo, graças a Deus, tudo mais. Evento de alto nível também, enfim, uma população ali bem pequena, né, seletiva, tudo mais, também todo mundo testado, etc. Dito isso, um dos participantes do evento, e teve que entrar remotamente por conta dessa questão de restrição de viagens e tudo mais, foi o Chris Yan, ninguém menos do que o autor do Blitzscaling. Né? uhum, Ele fez uma mini palestra, se a gente puder falar assim, né? Porque se deixar, ele vai falar ali bastante tempo e a gente ia adorar, né? Mas tinha time ali, né? Previsto. E no final ele abriu para Q&A e algumas perguntas ali foram feitas para ele. Né? Uma dessas perguntas, inclusive, foi muito similar à que você acabou de me fazer, que é assim, poxa, um mercado tão acelerado, né, em que os profissionais
são extremamente demandados, é verdade, né? Uhum. Em que as organizações também são muito demandadas, né? Da sua audiência, dos seus prospects, dos seus consumidores, da concorrência, dos stakeholders e tudo mais, em que os goals agressivos se tornaram base, não é? Porque realmente Sim. para escalar um negócio, os goals têm que ser agressivos mesmo, faz parte do mindset, e é por aí, né? Não está errado. Então ele foi feita mais ou menos a mesma pergunta, né? Nessa linha. E eu já ouvi bem ali a resposta dele, e não para dizer que é exatamente a forma como eu penso, mas trouxeram alguns insights para mim. Por exemplo, num mercado desse, você tem que saber muito bem priorizar o uso do seu tempo, né? Isso é Uhum. fundamental. Veja, não é. Eu volto a falar aquela questão do skill, não é nenhum skill glamuroso. Né? Não, provavelmente não é o que a maioria das pessoas responde. Qual é o seu melhor skill? O gerenciamento de tempo. Normalmente não é. Né? Então, assim. Não. Porque também é uma coisa de uma evolução, é um hábito. Né? Tem a ver com aquela questão do seu modus operandi. Né? Mas é fundamental saber priorizar não só o tempo, mas o que você faz com o seu tempo. Né? E principalmente, que aí foi o realmente, aí você fala, agora eu entendi, né? Porque o Christiane é o Christiane, né? Que é assim, o que você está disposto a abrir mão? E essa é uma pergunta que traz muita reflexão, né? Sim. Quando a gente fala assim, o que você está disposto a abrir mão, não é na sua vida, né? Simplesmente, né? Às vezes você tem que abrir mão durante um pequeno tempo, um período, né? Da sua vida. E diz, você vai estudar fora, você vai abrir mão, né? Às vezes de estar com a sua família, alguém que você sente muita falta, né? E tudo mais, mas tem um período, tem um retorno e tudo mais. Mas mais do que isso, ele quis dizer também com relação aos negócios. Vou te dar um exemplo. Você é de vendas como eu, né? Bicho da mesma cabeça, né? Bebe da mesma água. Então, assim, a gente sabe que dentro, por exemplo, das organizações de vendas, principalmente no alto escalão, tem uma série de indicadores que a gente pode medir. Todos, provavelmente, em um primeiro momento, igualmente importantes. Mas se a gente vai falar de escalar o negócio, né, de goals agressivos, seja abertura de IPO, seja, enfim, merging acquisition, o que for, né? Evaluation, EBITDA, o que for. Então, dependendo desse goal, todos aqueles indicadores que você vai olhar, eles não são igualmente importantes. Perfeito. Né? E é nisso que está o verdadeiro pulo do gato ali do Chris Yang, que é assim, para você se manter competitivo o suficiente, como você me perguntou, né, à frente do que a organização precisa, você precisa aprender a ter olho clínico para falar assim, o que é o mais importante aqui, hoje e a médio prazo. Né, talvez a longo prazo, mas principalmente a Sim. curto e médio prazo. Então eu tenho aqui 10 indicadores para monitorar. Ótimo. Quais são os 3 mais importantes? Porque esses aqui eu não posso abrir mão. Dos Legal. outros, num primeiro momento eu posso. É um exercício muito difícil. A gente é criado assim, né, no mundo corporativo de certa maneira, para não perder nenhum. Não Exato. é? O Exato. profissional tem esse estigma, né? Não digo dentro da organização onde eu estudei, isso na praça mesmo, no mercado, existe esse estigma que o profissional bom é aquele que não perde nada. Né? Sim. E eu E acho que foi a isso é uma pergunta que tu fez, falácia. né? Né? Uma Desculpa te falácia. interromper. Não, pode me interromper. Foi a pergunta que tu me fez no papo com É. a Rock. Foi O que exatamente. você tá Exatamente. disposto a abrir mão? Qual métrica tu monitora? Qual métrica tu joga embaixo do ônibus? Tu lembra? Eu lembro, foi exatamente isso. Exatamente Sim, a pergunta que a sim. gente fez. Não só eu, foi reverberada depois. Uma das pessoas aqui, muito brilhantes também da equipe aqui, virou e falou assim: Ô Cordovez, mas é isso mesmo? Você abre mão disso mesmo a curto prazo? Como é que é isso? Isso é louco, né? Né? Isso é muito difícil, mas é necessário. Mas veja, é uma dicotomia. Não é? O mercado cobra daqueles, né, para quem a gente está lá lecionando, os novinhos tal, que eles fale 4 línguas, né, tenha 10 anos de experiência com 18 anos de idade e tudo mais. O que é que você está disposto a abrir mão, não é? Dentro, estou falando muito assim, dentro do seu ambiente de trabalho, não na sua vida não, né? Na vida eu prezo muito pelo wellness, mas dentro do seu ambiente de trabalho, você tem que saber priorizar o que é Legal. realmente importante. Se você fizer isso, muito provavelmente os seus resultados vão ter uma escala, né, e um alcance muito maior do que se você tentar controlar tudo ao mesmo tempo, sendo que nem tudo tem a mesma prioridade ou importância. Massa. Eu quero entrar agora, Camila, numa pergunta, e tem a ver com um papo que a gente fez também com o teu time na Rock sobre mentores. Tu mencionou na primeira resposta o papel de um líder, do seu coach, ou do seu VP, enfim, para escalar ou para, né, levar a tua carreira para outro patamar, no sentido de te conduzir, claro, né? Eu tenho certeza que tu já explorou essa alavanca de crescimento em outros momentos, mas, a teu ver, como é que a gente escolhe e aproveita bons mentores para evoluir como Head of Sales?
Cordovez, olha, a sua pergunta ela tem para mim assim dois lados, né? O Uhum. primeiro, ele consiste em saber o que é ser um bom mentor, Legal. né? De novo, a atividade de lecionar me trouxe muito isso. Eu acho que hoje, muito provavelmente, a equipe com quem eu trabalho na Rock deve ter uma Camila muito melhor do que aquela que eu era 4, 5 anos atrás, sem ter passado pela experiência que eu passei nos últimos 3, né? Então eu espero que eles Uhum, tenham uhum. hoje uma Camila melhor para ser mentora deles. Eu penso nisso, honestamente, todos os dias, né? Então, muito a gente tem que se indagar o que é ser um mentor de qualidade. Outro lado é o que é ter um mentor de qualidade, né? Então são dois lados da moeda. No sentido de ser Perfeito. um bom mentor, o que eu tento passar muito, e eu vejo, você pode estar numa situação em que isso acontece ao mesmo tempo. Para eu ter um mentor, ele não precisa necessariamente estar numa hierarquia maior do que eu, não. Tem várias pessoas dentro aqui da minha equipe, a equipe não é minha, é a equipe da Rock, eu presto serviço, mas de certa maneira, Sim. dentro aqui da equipe, que eu tenho muito carinho, eles são maravilhosos, né? Em muitas situações eles são meus mentores também, não tem por que não. Porque não tem por que não dizer que não. Eu aprendo com eles também, tem skills que eles têm que eu não tenho. Por isso que minha equipe é tão boa, né? Porque tem aqui um pool de skills muito diverso, dos quais eu preciso também contar, porque eu não tenho todos os skills dentro de mim, né? Uhum. Agora, ser uma boa mentora ou um mentor, ao meu ver, significa você conseguir passar para, né, para o seu mentorado ou para o seu grupo de mentorados essa balança, que para mim é assim, ó, é permitir que eles desenvolvam skill com maturidade, né? Maturidade tem a ver sim com errar, né? E conseguir lidar com o erro. Todos nós, inclusive o mentor, né? Porque isso não Uhum. fica Uhum. nas costas só do mentorado. Né? Então, essa capacidade de desenvolver essa maturidade é importante para um segundo ponto, que é a autonomia. Não existe bom mentor e bom mentorado sem essa capacidade de operação autônoma, de certa maneira. O que eu quero dizer com isso? O mentorado tem que trazer para você, né, quais são as vulnerabilidades que ele tem. E isso tem a ver com a autonomia e com a maturidade que ele vai ter para enxergar isso. Ao mesmo tempo, o mentor ele tem que ter, né, essa autonomia o suficiente para também propor coisas para o seu mentorado. Né? Propor situações Perfeito. novas, né? Trazer provocações sadias, só porque você não tenta tal coisa. Né? Isso vem também da minha capacidade de ter essa autonomia para chegar e propor. Né? E é o que eu espero também de alguém que possa me mentorar, independentemente do nível organizacional que tiver. Eu quero que seja uma pessoa que possa trazer provocações para minha carreira, né? Ao mesmo tempo que me dê espaço suficiente para também trazer os meus pontos. Né? Então, se a gente tiver essa troca, né, entre mentor e mentorado, eu acredito que os dois vão acabar evoluindo muito. O mentor evolui muito também, né, Sim, sim. nessa troca. Né? Muitas vezes evolui de uma maneira que ele não imaginava. Tanto novamente, com a equipe com quem eu trabalho, se você pegar eu hoje aqui, ó, 18 de outubro, versus quem eu era no dia 1º de dezembro, quando entrei na Rock, eu vejo um crescimento enorme. Isso é muito fruto do que eles fizeram comigo e por mim, entendeu? E eu imagino que a recíproca seja verdadeira também. Né? A gente tem que criar, no final das contas, com perdão da expressão, um caldo, sabe aquele caldo bom, né? Uhum. Que serve para um e que serve para o outro. Né? Em que a gente olha e fala, nossa, aqui realmente não é o caminho. Mas da onde vem isso? Dessa capacidade, né, de operar de forma interdependente, né, autônoma e madura. Né? Agora, se essa relação, como eu já vi em muitos locais, viu, Cordoveza, se essa relação de mentor e mentorado evoluir para uma coisa de cobrança, né, de apontamento de Sim, sim. erros, isso não é uma relação real, né, de mentor e mentorado. Né? Isso aí é uma relação que nada se assemelha, né, a uma de aprendizado contínuo e crescimento. Massa, massa demais. Eu até comentei com vocês, né, no time, nesse papo, que peguei um mentor fora da MeTime que andou 2, 3 passos a mais do que eu, cresceu, escalou o SaaS num estágio que a MeTime ainda não chegou, para que justamente tivesse um olhar clínico e essa autonomia. Falar, cara, por que você não testa isso? Por que você não testa? E Camila, ele rasgou meu playbook no meio, disse assim, cara, por que tu, ao invés de tu testar só orgânico, por que tu não testa esse canal aqui? Por que tu faz só isso hoje? E, como eu falei para vocês, foi um dos pontos decisivos no Q3, no ano todo, na verdade. Eu acho que isso pode ser bom para todo mundo que está ouvindo a gente agora. Aproxime-se de pessoas, não necessariamente hierarquicamente acima de você ou da mesma empresa, mas
Aproxime-se de pessoas que conhecem o negócio, conhecem o que você faz, outros Head of Sales, né? Que já tocaram operações maiores do que a sua, venderam tickets maiores ou menores, mas do que a sua empresa, e desafie-se a mostrar a operação para essas pessoas que são inteligentes e vão poder dar insights para que você evolua mais rápido, sabe? O mentor, para mim, tem que ter um papel de aqueles saltos quânticos que as pessoas dizem, né? Sim. Tu não dá um salto assim, tu entrega 10%, tu entrega 10 vezes o que É. tu conseguir entregar, 5 vezes o que tu conseguir entregar, porque a pessoa te ajudou a olhar para aqueles problemas, ou né, muito mais que um problema em específico, de uma outra forma. Acho que isso é muito, muito vantajoso. Nossa, com certeza. O seu comentário me trouxe até uma memória afetiva aqui, se você me permite compartilhar, Por favor. de uma das coisas que eu vejo que fez eu ter um salto na minha carreira, viu? É, hierarquicamente, do ponto de vista também de alcance no mercado e reconhecimento. Eu tenho uma amiga de muitos anos, jornalista, né? E, enfim, trocando figurinhas ali, né, com ela, isso há uns 4 anos, aproximadamente, eu contei que eu tava, nossa, tô com uma vontade aqui sabe quando você tá com aquela vontade de você jogar de cabeça e aprender uma coisa diferente, independentemente se isso ia trazer retorno na minha carreira ou não, né? Uhum, Tava com uhum. vontade, tava querendo aquele ar diferente. E ela falou, nossa, cara, deixa eu te falar uma coisa, olha, você é formada em administração, fez um monte de curso aí relacionado à sua área, vendas, tudo, você é excelente no que você faz. Ah, vai tentar fazer uma coisa realmente diferente. Pensa aí o que é que você hoje tem contato com. Veja, não trabalha na minha área, viu, Cordovez? Mas foi a visão que ela Olha me só. trouxe. Veja alguém com quem você, ou alguma área que você tem um pouco de admiração, né? Ou até contato, mas que você não entende muito. Eu falei, peraí, eu vou pensar, né? E aí, na época, Cordovez, eu trabalhava assim, eu vendia bastante, bastante mesmo para a América Latina, para um grupo aí muito conhecido, que também provavelmente é parte da sua audiência, chamada de Marketeers, os Creatives, Uhum, né? uhum. Nossa, e além de vender para eles, tem que agradecer muito, né? Porque eles compraram muita coisa já que eu já vendi, viu? Então, devo muito a eles. Mas eu sempre tive muita admiração por esse público, né? Por como eles pensam. Olha, foi quem revolucionou o mundo, né? O mercado da mídia, do entretenimento, principalmente nos últimos 20 anos. E eu pensava muito sobre isso, né? Comecei a pensar muito sobre isso. Poxa, eu vendo para esse pessoal, eu entendo da dinâmica dos negócios dele, de negócio né, de todo esse hub criativo, mas sob a ótica do provider, né? Eu não sou um deles. Eu não estou lá dentro. Eu falei, eu vou me tornar. Eu vou lá conviver com as pessoas, pensar como eles pensam, né? Do ponto de vista deles, o máximo que eu puder. Legal isso. Né? Tamanha era a admiração que eu tinha que eu falava assim, não, eu preciso estar lá. Sabe aquela coisa, o que esse pessoal come, né? Como é que vive? Eu preciso saber, né? E foi daí que veio a minha motivação para falar assim, eu vou voltar a estudar, vou fazer minha pós-graduação, e fui fazer na Universidade de São Paulo, na ECA, inclusive, a pós-graduação em comunicação organizacional. Isso mudou a minha vida, Cordovez. Né, mudou minha vida, porque de provider, ou seja, de quem vendia, eu passei a ser mais uma lá do bando, né, daquela tribo de Sim. creatives e marketeers, não num primeiro momento, mas foi todo um processo ritualístico, né, se eu puder colocar assim, que me transformou no final, né, que volta aquela questão da gente, né, ter essa evolução, essa transformação contínua, me transformou em mais uma daquela tribo. Então hoje, né, aqui na Rock, por exemplo, claro, eu sou interlocutora deles do ponto de vista que eu represento a Rock, e eles estão do outro lado, né, de certa maneira, um CMO, um diretor de marketing, um diretor de comunicações, diretor de publicidade, por aí vai. Mas eu não tenho mais a mentalidade apenas daquele que era aquela que era a provider. Uhum, Eu sei uhum. a dor que é, porque eu convivi, né? Eu estava lá dentro da tribo, né? Durante 2 anos, participei de todos os rituais, sei de a grande parte das preocupações. Então eu consigo ter essa questão que você estava trazendo, que é poxa, a gente tem a possibilidade de ter outros ângulos sobre as questões, né, sobre a questão do Sim, sim. trabalho, e foi o que eu busquei, talvez indiretamente, para mim, e que hoje reflete na minha carreira. Né? Então, assim, eu volto a dizer para a sua audiência, procure aquilo que talvez você já tenha uma inclinação natural, um gosto, né? E se desenvolva naquilo. Muito provavelmente aquilo vai abrir portas para você que você nem imaginava. Né? Me abriram duas, no Massa. caso, né? Aqui na Rock, por exemplo, e a questão acadêmica, né? E isso muito mais para minha vida hoje, né? Eu acho, como volto a dizer, eu acho que as pessoas com quem eu trabalho hoje usufruem de uma profissional de melhor calibre, muito provavelmente do que antes, né? Dada essa transformação. Ótimo. Essa é a nossa missão. A nossa missão é ser melhor, entregar
cordoveses, Camilas e outros seres humanos melhores para o nosso time, até para a sociedade, né? Como uma forma de entregar alguém melhor. E esse podcast também aqui é veículo. Eu tenho certeza, Camila, que as pessoas que ouviram a gente aqui hoje se inspiram pela tua trajetória e tu vai inspirar mudanças. Queria te agradecer pelo tempo que tu dedicou, pelo preparo, as respostas. Muito obrigado. E, como de praxe, deixa um contato seu, de repente teu LinkedIn, para quem quer te conhecer, ou o contato na Rock, né, o site da Rock, enfim, para quem quer conhecer mais da solução da Rock também. Sei que vocês ampliaram o portfólio para produtos aí que vocês têm para os marqueteiros, né? Então fica à vontade para encerrar, para dar esse abraço na audiência e deixar um contato para quem quer te conhecer. Com certeza. Ó, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Você sabe que você é um querido aqui para Rock, com certeza, de outros carnavais já, viu? É o meu também, né? Se você tiver disponibilidade para fazer 10 calls com o meu time, eu vou querer, você entendeu? Porque é nesse nível de admiração que eu tenho por você enquanto profissional, tá bom? Obrigado. Obrigado também aí pela sua audiência que está escutando isso, né? Espero que provoque realmente insights muito produtivos. Eu mesma vou escutar depois e com certeza, né, vou ficar pensando nas perguntas que você me fez, até sobre outra ótica, né? Porque esse tipo de atividade é uma reflexão para quem faz também, né? É uma grande terapia, muito importante para a gente. Com relação aos contatos, vocês podem me achar lá no LinkedIn, não é muito original, né? É meu nome inteiro, então tá lá como Camila Pascoal Bezerra, vocês vão ver, tá como Head of Latin Sales aqui na Rock Content. Meu e-mail na Rock também, quem precisar, é camila.bezerra@rockcontent.com, né? O nosso mercado se conversa muito, né? Graças a Deus o mercado de tecnologia tem essa troca. Então também, se alguém precisar, é só chamar o Cordovez aí, que com certeza ele passa, não é? E Cordovez, novamente eu desejo para você, para sua equipe, sua empresa, né? Todo o público que está escutando, todo o sucesso do mundo, que vocês possam fazer as coisas sempre com muita competência, mas também com muita diversão. A vida passa muito rápido, não é? E ser feliz é um direito, né? Um direito de nascença, né? Então que vocês possam todos também ter essa pitada aí de diversão na vida de vocês. Faz bem para a pele, não é? Faz bem para os hormônios, faz bem para os órgãos, para a mente, não é? Então esse é o recado que eu deixo aqui, tá bom? Sempre que você precisar de nós também, conte conosco. Show de bola. Muito obrigado. Obrigado a você que ouviu esse episódio até agora, até o final. E um abraço. Até o próximo. Até.